E aí, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar 5 maneiras para você conseguir mais clientes gastando muito pouco. Não sai daí! Essas dicas vão servir para empresa de qualquer idade, mas principalmente a gente está pensando em você que está começando no negócio ou que ainda nem começou. E a dica número 5 é cartões de visita na vizinhança. Essa dica se divide em 2 situações. Primeiro, quando você acabou o seu serviço, guardou os equipamentos no carro, você pega um pouco de cartão e passa na rua que você fez o serviço e vai deixando os cartões nas caixas de correio. Se você tiver um pouco mais de tempo, você pode dar a volta no quarteirão. Ou se por acaso você trabalha em dupla, em algum momento um dos dois tem aquele tempo ocioso, você pode aproveitar esse momento para fazer essa volta no quarteirão ou pelo menos passar nas casas próximas a essa que você está trabalhando. Quando terminar o serviço, vocês já estão liberados para seguir para o próximo ou para ir para casa sem afetar o horário da sua agenda. E a segunda situação, principalmente se você ainda não tem nenhum serviço, se você ainda não começou, é fazer a mesma coisa na sua própria vizinhança. Você não precisa pegar um dia todo e sair espalhando cartão pelo seu bairro todo. Você pode pegar alguns minutinhos e dar a volta no seu quarteirão, depois no quarteirão da frente e assim por diante. Isso tem uma grande vantagem que os seus primeiros serviços vão ser próximo da sua casa. Então, o custo desse serviço vai ser bem menor do que se você tivesse que atravessar a cidade, gastar mais combustível. Isso vai fazer com que você consiga mais dinheiro em menos tempo e assim consiga pegar de volta o dinheiro que você investiu no início do negócio. E por que eu tô falando cartão de visita e não panfleto? Eu me espelho em mim mesmo que quando eu chego na frente de casa e tem panfleto do mercado, do outro mercado, panfleto do açougue, da internet, a única coisa que eu faço é juntar tudo e amassar e jogar no lixo. Se por acaso tem alguma coisa que eu tenho interesse, pode ser que eu pegue e dê uma lidinha, mas em geral a maioria das pessoas não pega esse panfleto para ler. A segunda coisa é que caso eu me interesse, o panfleto é uma coisa muito trambolhenta para você guardar, é uma coisa grande. É muito mais fácil caso eu tenha interesse, mas não agora e eu quero guardar esse contato para me ligar depois, é muito mais fácil eu guardar um cartão do que guardar um panfleto enorme. Fora que, apesar de o panfleto ser mais barato por unidade, você precisa fazer em grande quantidade para que esse preço compense. E se você está começando, está sem dinheiro, você consegue fazer um cartão com 50, 100 reais, você consegue fazer 1000 cartões. E 1000 cartões dá para você fazer bastante propaganda. E se nesses primeiros 1000 que você soltar, você não conseguir ainda comprar o panfleto, caso você prefira ele, um serviço que você fizer, você já vai ter dinheiro para fazer mais 1000 cartões. E aí na próxima você compra o panfleto e distribui da mesma forma. A dica número 4 é cartões de visita em prédios e condomínios. Eu sei que essa dica é irmã gêmea da dica anterior, mas aqui a gente tem uma diferença. Pensa no tempo que você demora para dar a volta em um quarteirão. Agora, quando você vai em um prédio, em questão de minuto, você consegue colocar um cartão de visita em cada caixa de correio de todos os apartamentos, porque geralmente essas caixinhas ficam todas ali no mesmo lugar. Se por acaso o prédio não tem essas caixinhas, porque a correspondência costuma ser entregue para o porteiro e ele distribui para cada morador, você também pode pedir para ele se pode deixar um pouquinho de cartão ali na portaria. Muitas vezes o próprio porteiro já chegou a pedir pra gente cartão porque um ou outro morador às vezes pergunta. Então não é uma coisa tão difícil assim. Agora, em um condomínio de prédios, a vantagem é muito maior, porque você vai fazer essa coisa em 3 ou 4 prédios e praticamente ter menos trabalho do que se você fosse dar a volta em um quarteirão. Mas a diferença é que você vai atingir muito mais residências do que em apenas um quarteirão. Então essa é uma dica muito bacana. A dica número 3 é parceria com funilarias ou mecânicas de automóveis.
Claro que essa dica é se você faz limpeza de carro também. Mas a ideia consiste em você chegar em uma mecânica ou uma funilaria e conversar com o proprietário para que ele te indique quando ele notar que aquele veículo que ele está consertando precisa de uma limpeza. Aí, tanto você pode oferecer uma comissão para cada indicação que ele fizer, ou se você tiver a sorte de ter um conhecido, um amigo ou parente que trabalha com esse setor, talvez você não precise nem pagar a comissão. A dica número 2 é parceria com digital influencer na sua cidade. A menos que você mora em uma cidade muito pequena, e mesmo assim, vou ser sincero, provavelmente vai ter algum famosinho, alguma pessoa que tem uma influência razoável no Instagram ou em alguma outra rede social. E você pode procurar essa pessoa para fazer uma parceria, que vai funcionar como? Você entra em contato com ela, oferece a limpeza de um item, que seja principalmente o sofá ou o item que você mais gosta de fazer, para que ela faça propaganda da sua marca. Nesse caso, você vai trocar o serviço pela divulgação dela. E isso vai trazer muita credibilidade, porque geralmente as pessoas que seguem o digital influencer confiam no que ele fala. Com certeza ele tem alguma autoridade. E além disso, ela mostrando que o serviço realmente está sendo feito na casa dela, você pode ter certeza que você vai ter um retorno muito bom com essa parceria. Talvez, se você mora numa cidade grande como São Paulo, Rio, Fortaleza, talvez você encontre pessoas que estão num nível bem maior e tem um valor específico para fazer esse tipo de divulgação. E talvez ela queira que você limpe o móvel e ainda assim pague algum valor. Se você achar que compensa fazer esse investimento, você pode, mas também você pode procurar outras pessoas que talvez não tão famosas e você consiga simplesmente trocar pelo serviço. Fazendo isso, o seu único custo vai ser os produtos que você vai gastar, o combustível e tudo mais, e você vai ter uma propaganda muito eficiente gastando muito pouco. E a dica número 1 é simples: seja bom. Parece ser uma coisa boba, mas nenhuma das dicas que a gente falou antes ou qualquer outra que você pense vai funcionar se você não for bom. E eu tô falando ser bom em executar o serviço, entregar um resultado de qualidade e também ser bom no atendimento. Você ser educado, você ser prestativo. Antes da pessoa realmente fechar o serviço com você, ela precisa confiar em você. Então você tem que ser bom ao ponto de conseguir esclarecer as dúvidas da pessoa, de conseguir passar uma relação de que você realmente está interessado em resolver o problema dela, não simplesmente de ganhar o dinheiro dela. Ganhando essa confiança, mesmo que talvez ela entre em contato com outras empresas que talvez tenha até um preço inferior ao seu, ela não vai sentir essa mesma sensação. E eu falo isso por experiência, porque eu já ouvi diversas e diversas vezes, quando eu chego para fazer o serviço: a gente tava conversando, fiz orçamento com várias empresas, mas aí o meu marido falou: não, vamos fazer com aquele ali porque eu gostei mais do jeito dele. Então, talvez não é nem só uma questão técnica de saber responder e tirar dúvidas a respeito de mancha e procedimento, mas realmente como você atende a pessoa faz a diferença. Talvez ela conversou com outras pessoas que simplesmente passou o valor e pronto, acabou. Talvez não fala nem um boa tarde, né, um bom dia. Então, isso faz diferença. Inclusive, uma coisa que aconteceu também recentemente, uma cliente entrou em contato, pediu orçamento, mas o orçamento estava um pouco acima do que ela tinha imaginado. E mesmo sabendo que ela não ia poder fazer, eu atendi ela da mesma maneira. Passei orientações de como ela ia conseguir encontrar uma empresa que realmente fizesse o serviço, e às vezes ela ia pagar um pouco mais barato, mas não ia resolver o problema dela. Com o passar dos dias, ela continuou conversando comigo e perguntando qual era o produto, para que servia cada produto, sobre manchas e um monte de pergunta técnica. E no fim das contas, o que aconteceu? Ela acabou fechando o serviço com a gente. Por quê? Provavelmente ela não conseguiu esse tipo de informação com as outras empresas. Ela não sentiu confiança de contratar aquela outra empresa porque eles não conseguiam, talvez, atender ela da mesma forma que eu atendi.
e ela preferiu dar um jeito nesse orçamento dela e fazer o serviço com a gente do que arriscar fazer com uma outra empresa que parecia ser inferior pela percepção dela. Então, é muito importante ser bom, e ser bom em tudo. Ser bom no atendimento, ser bom no serviço, ser organizado, porque quando você sai da casa da pessoa e você deixou tudo organizado, tudo limpo, você não quebrou nada, você não deixou nada fora do lugar, essa pessoa, ela vai ter um ânimo em falar para as outras pessoas do mesmo jeito que quando você assiste aquele filme incrível. E você gostou tanto que você quer que a outra pessoa assista e você fica insistindo para ela assistir aquele filme porque é legal. Você quer que a pessoa tenha a mesma experiência que você teve. E é assim que acontece. Da mesma forma que quando a pessoa tem uma experiência ruim, ela tem muito mais necessidade em falar para as outras pessoas: não contrate esse cara, pelo amor de Deus. Ele destruiu o meu sofá não secou, meu sofá manchou. Então, seja bom, e todas essas outras dicas com certeza também vão funcionar muito bem. E por hoje a gente vai ficando por aqui. Eu espero que essas dicas sejam de alguma ajuda para você que está iniciando, ou mesmo para você que já está aí um bom tempo no mercado e está querendo aumentar a sua cartela de clientes. São dicas simples e que dá para qualquer um fazer, e eu espero realmente que nesse ano de 2021 cada vez mais a gente consiga crescer, atender mais pessoas, solucionar o problema de mais pessoas, principalmente na situação que a gente está nos dias de hoje, que a higiene se tornou uma coisa muito mais imprescindível do que era antes, e que você e eu consiga ter sucesso hoje e sempre. Um abraço e até a próxima.